Olá! Quase que não saía, não é? Bom, eu me chamo Elisiane Ramos e hoje eu vim testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. Mas, primeiramente, eu quero deixar para a meditação de vocês em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, que diz assim, somente a parte A, tá? Mas Deus é quem consola os abatidos. Que coisa maravilhosa, não é? Bom, o meu testemunho, ele se inicia no período da pandemia. Não foi um período muito fácil para nós, não é? Foi um período muito tenso, foi um momento de muito sofrimento e foi um momento assim que nós não sabíamos o que iria acontecer, não é? Que momento triste que nós passamos, nós enfrentamos. Mas graças a Deus que nós chegamos até aqui. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Bom, durante esses dias, né, que nós enfrentamos, eu e meu esposo fomos viajar para Alagoas, onde os meus pais estavam, porque eles moram longe, né? E foram, assim, momentos maravilhosos, momentos, assim, muito intensos, por não sabermos o que iria acontecer, né? Vivemos uns momentos, assim, gratificantes. E glória a Deus por isso, porque o Senhor nos permitiu viver esses momentos. Depois, passados esses dias, retornamos para a nossa casa e começamos a trabalhar novamente. Passados uns dias, fomos diagnosticados que tínhamos contraído o vírus. Estava tudo confirmado. E fomos orientados a passar uns dias em casa, uma semana em casa. E foi a semana assim mais difícil das nossas vidas. Foi a semana assim que nós fomos provados em muitas áreas, não só no físico, mas em muitas áreas, principalmente para mim, tá? Passamos o vale. E eu lembro assim que quando eu lembro da palavra vale hoje, eu lembro que os salmos que eu sempre lembrava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Sabe aqueles momentos assim que tava feio para nós, assim, sabe? Tava bem difícil. Eu sempre lembrava desse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que palavra maravilhosa! E eu lembro que eu sempre declarava, quando o negócio começava a apertar, eu sempre declarava, eu me apegava nessa palavra e eu declarava essa palavra na minha vida. Que maravilha! É sabermos que temos um Deus, é sabermos que Ele está ao nosso favor, mesmo sem merecermos, mas o Senhor cuida de cada um de nós. Foi um momento assim que nós sabemos que muitos tiveram que reaprender a viver. E eu não quero comparar a minha experiência com a experiência de ninguém, tá? Porque eu sei que a minha experiência nem se compara. Teve muita gente que passou nesse processo, foi pela misericórdia do Senhor. E cada um sabe o momento que enfrentou. Mas eu estou aqui para testemunhar o meu testemunho do que Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo. Foi uma coisa simples, mas o Senhor fala conosco nos detalhes. É nos detalhes que o Senhor fala conosco. Muitas das vezes, a gente quer assim que aconteça algo extraordinário na nossa vida, sabe? Que vira a página, vira história pra gente, sabe? Ser edificado, né? Renovado na nossa fé. E muitas das vezes é na simplicidade, é nos pequenos detalhes que o Senhor está ali, ao nosso lado, e está falando conosco. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo do Senhor ao nosso lado, que Ele nos guia, né? E Ele nos alerta, olha, preste atenção no que está acontecendo, acorda. E, gente, nesse período, durante essa semana, foi assim uma semana muito difícil para nós, porque nós tivemos que ficar dentro de casa, né? Fomos orientados a isso. E principalmente porque morávamos ao redor de muitas pessoas, assim, era várias casas no mesmo pátio, sabe? Então a nossa orientação era ficar dentro de casa mesmo e não sair. Mas que semana difícil, porque eu sentia muitas dores no meu corpo e na minha cabeça também. Eu sentia muita pressão na minha cabeça, parecia que a minha cabeça estava sendo afinetada em todo o tempo, sabe? A minha carne tremia, todo o meu corpo tremia. No meu esposo deu também, só que os sintomas dele foi mais fraco. Só que eu acho que o Senhor foi tão bom, sabe, comigo e com ele, porque ele estava ao meu lado para cuidar de mim. E em todo o tempo, a minha preocupação não era comigo, a minha preocupação era com ele. Se nós chegássemos a pegar,
Eu pensava isso antes, sabe? Meu Deus, a minha preocupação, o Senhor sabe que é com meu esposo. Não é comigo, Pai, é com meu esposo. Mas pela misericórdia do Senhor, os sintomas, gente, que deu, assim, comparado ao nosso diagnóstico, porque eu sempre, assim, tenho problemas de respiração, sabe? Durante os meus dias ali, respiração alérgica, sabe? Me ataca, assim, alergia, sabe? E eu sofro muito disso, problemas respiratórios. E o meu esposo, ele tem asma, só que a asma dele é controlada. Então, eu temia muito nesse lado, sabe? Mas, graças a Deus que em mim não teve problemas respiratórios. No meu esposo só teve um dia. Porque foi o dia, assim, que eu tava bem ruim, assim, sabe? Ruim, ruim, ruim mesmo, assim. Eu não levantei da cama pra nada. Foi o dia que eu não levantei. Foi o dia, assim, que aquela noite, assim, foi bem dolorida, bem dolorosa pra mim e pra ele. E foi a noite, assim, que ele enfrentou, que ele falou assim, amor, foi a noite, assim, que eu achei que eu não ia acordar no outro dia. Mas ele disse que a solução foi clamar ao Senhor, que ajudasse ele pra cuidar de mim e ajudasse ele para que ele acordasse vivo no outro dia, sabe? Por causa da respiração, porque ele disse que naquele dia ele sentiu, sabe? Ele disse que foi o pior dia da vida dele. Mas graças a Deus nós enfrentamos e chegamos aqui. Durante aquela semana eu tive muitos questionamentos. Eu pensei assim, Senhor, por que que as pessoas mais queridas, mais amigas minhas, não me mandaram uma mensagem para mim, perguntando se eu estava bem, perguntando se eu tinha acordado viva? Eu me questionava muito, gente, não vou mentir. Porque tem situações na nossa vida, circunstâncias na nossa vida, que querendo ou não, o Senhor nos esconde. E quando o Senhor faz isso, é para tratar alguma coisa em nós, sabe? É para tirar algumas coisinhas ou nos moldar, sabe? Que o negócio não tá indo muito bem. E eu sempre tive a necessidade de tentar dar presente para as pessoas, chamar a atenção das pessoas, querer que as pessoas me amassem mais, gostassem mais de mim. Se eu desse um presente, sabe, todo tempo um presente ali, para querer, digamos assim, comprar o amor das pessoas. Isso não funciona. Isso é triste. Quando a gente chega nessa situação é muito triste. E eu sempre tive isso comigo, sabe? Eu sempre fui insegura com relação aos meus relacionamentos, sabe? Nas minhas amizades. Eu sempre tive inseguranças, sabe? Inferioridade, né? Essa é a palavra. Mas o Senhor, Ele vai nos tratando a cada dia. E o Senhor sempre foi falando comigo, Elisiane, você precisa se achegar a mim, você precisa ser dependente de mim. O amor que você está procurando nas pessoas, você tem que buscar a mim, porque só o meu amor é quem vai preencher essa falta que você tem. E foi assim, gente, nesta semana, foi a semana assim que o Senhor me escondeu, que aqueles que eu achavam que ia se preocupar comigo, que ia ligar para mim, sabe? Ia me dar uma palavra de ânimo, não apareceram. Mas o Senhor, em todo tempo, o Senhor estava falando comigo, sabe? E teve um dia de domingo que o nosso vizinho, ele foi usado por Deus, sabe? Porque eu e meu esposo estávamos nos questionando, Senhor, nós estamos tão sós e a gente tá tão mal, meu Deus, fisicamente, porque o negócio tava feio mesmo pro nosso lado. E ninguém, Senhor, se preocupou com a gente, a não ser os nossos familiares. Graças a Deus que temos a nossa família, não é? Mas aqueles amigos próximos, Senhor, ninguém, Pai, ninguém ligou para nós, ninguém mandou mensagem. E quando foi naquela noite, o vizinho bate na porta da minha casa, ele chama meu esposo e ele pergunta se nós queríamos uma oração. Aí na hora eu falei assim pro meu esposo, não amor, a gente vai passar o vírus pro pastor, a gente vai passar o vírus para o senhorzinho. Aí meu esposo disse assim, não, não sei o que, né? E o vizinho insistiu, gente. O vizinho insistiu. E naquele dia o pastor entrou. A minha preocupação, imagina só, era com o caos que estava a minha casa, com a bagunça que estava na minha casa e com a aparência que eu e meu esposo estava, acredita? Porque quando a gente está na cama, quando a gente está enferma de verdade, a última coisa que a gente vai se lembrar é da nossa aparência, é da nossa bagunça, é do nosso caos e é até mesmo da nossa higiene.
A gente só quer a cama. O nosso leito é a cama. A gente não lembra nem de comer. Imagina só. Mas naquele dia, o pastor entrou dentro de casa. O pastor foi simples assim e foi bem rapidinho, sabe? Ele nem precisou de muita coisa. Ele simplesmente entrou, nos deu uma palavra de renovo, de força, de ânimo, e estendeu as mãos e orou por mim e por meu esposo. O pastor ele não olhou para o caos da minha casa, ele deve ter olhado para a minha aparência e para a aparência do meu esposo, porque estava feio. Mas ele não olhou para o caos da minha casa. Ele só fez o que foi chamado para ser. E ele orou, nos abençoou, e nós fomos renovados naquele dia. O nosso ânimo, a nossa força. E nós sentimos o cuidado do Senhor por nós. Porque dias antes o Senhor já estava falando comigo. Quando meu esposo acordava bem, quando eu acordava bem, quando eu sentia vontade de comer, quando o Senhor abria os céus, sabe, e trazia o sol. E teve um dia que eu e meu esposo saiu para fora e o Senhor abriu os céus assim, sabe, e trouxe o sol. E o calor do sol que nos aquecia, eu sentia a presença do Senhor. Eu senti o Senhor dizendo, eu estou com vocês. Sabe, é nas simples coisas que o Senhor fala conosco. Não precisa de muita coisa, não. E às vezes a gente quer um espetáculo, né? E é nos detalhes, é no simples ali que o Senhor trabalha. Então que você venha ser renovado hoje. E você venha entender que você não está aqui por acaso. Que você tem um propósito na sua vida. Que nada do que aconteceu na sua vida foi em vão. Foi a mão do Senhor que te trouxe até aqui e te sustentou. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha te dar graça. No nome de Jesus. Amém.